Desde o momento em que um crime é cometido até à decisão final de um juiz, há todo um percurso, muitas vezes longo e complexo. Hoje, vamos focar-nos na fase talvez mais crítica e que pouca gente conhece em detalhe: a investigação criminal no Brasil. É uma viagem cheia de regras e com intervenientes que são absolutamente decisivos para se fazer justiça. É uma boa pergunta, não é? Nós ouvimos a notícia de um crime e, passado algum tempo, talvez meses ou anos, ouvimos a notícia do julgamento. Mas o que é que se passa nesse meio tempo? É precisamente esse percurso que vamos fazer agora, passo a passo, para perceber como tudo funciona. Antes de se começar a investigar o que quer que seja, é preciso perceber os alicerces. Todo o processo penal no Brasil assenta em princípios que estão na Constituição. Pensem neles como as regras do jogo. Regras essas que foram criadas para proteger os direitos de toda a gente. Este é o princípio-chave, a regra de ouro. O devido processo legal é, no fundo, a garantia de que todas as etapas, desde a primeira suspeita até à sentença final, vão seguir a lei à risca. Garante que o jogo é jogado de forma justa para todos. E este é outro pilar fundamental da justiça. O que é que isto significa na prática? Significa que não é o acusado que tem de provar que é inocente. É o Ministério Público que tem a obrigação de provar, para lá de qualquer dúvida razoável, que a pessoa é culpada. Até haver uma sentença final e definitiva, todos são presumidos inocentes. O direito de defesa também tem duas vertentes importantes. Por um lado, temos a autodefesa, que é o direito que a pessoa tem de dar a sua versão dos factos, de se explicar. Mas, por outro lado, e isto é crucial, temos a defesa técnica, que é feita por um advogado. E esta é obrigatória e indispensável. Ninguém pode ser julgado criminalmente sem ter um advogado a defendê-lo. Muito bem. Com estas regras base bem assentes, podemos então avançar para o primeiro passo prático que acontece depois de um crime ser conhecido, o chamado inquérito policial. Então, para que serve o inquérito policial? Bem, ele tem essencialmente duas grandes funções. A primeira é preparatória. A polícia vai juntar elementos para provar que o crime de facto aconteceu, a isso chama-se materialidade, e para encontrar indícios de quem o cometeu, a autoria. A segunda função é funcionar como um filtro para evitar que cheguem a tribunal acusações sem qualquer fundamento. Uma das características mais importantes do inquérito é que ele é inquisitivo. Isto quer dizer que a investigação é unilateral, focada em juntar informações. Nesta fase, não há o contraditório, não há um debate entre acusação e defesa, como vemos num julgamento. Outro ponto é o sigilo, que existe para proteger a investigação e garantir que não há fugas de informação que possam atrapalhar. Mas atenção, esse sigilo não é absoluto. Há uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal que diz que o advogado de defesa tem o direito de aceder a tudo o que já foi documentado no processo. Ou seja, a defesa pode não saber quais vão ser os próximos passos da polícia, mas tem o direito de ver tudo o que já foi recolhido e registado até àquele momento. E chegamos a uma das partes mais sensíveis de qualquer investigação, a recolha de provas. Há regras muito apertadas sobre como é que a informação pode ser obtida para que mais tarde seja considerada válida em tribunal. Olha, durante muito tempo, a lei permitia uma coisa chamada condução coercitiva. O que era isto? Basicamente, se uma pessoa era intimada para um interrogatório e não aparecia, a autoridade policial podia literalmente ir buscá-la à força para ser interrogada. E aqui vemos bem como o direito evolui. O Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que obrigar alguém a ir ao interrogatório à força violava direitos fundamentais, como a presunção de inocência e, claro, o direito a não produzir provas contra si mesmo. E por isso, esta prática foi declarada inconstitucional para este fim específico. Agora, muita atenção, porque esta distinção é absolutamente crucial. Aquilo que a polícia recolhe durante o inquérito não são provas no sentido jurídico pleno, são elementos de informação. As provas, essas, só são produzidas em tribunal, na presença de um juiz e com a participação ativa da defesa. Isto é tão importante que um juiz não pode condenar ninguém baseando-se única e exclusivamente no que está no inquérito. É uma metáfora muito forte, mas que explica bem a ideia. Se uma prova é obtida de forma ilegal, vamos imaginar uma escuta telefónica sem autorização de um juiz, essa prova é considerada a árvore envenenada. Qualquer outra prova que seja descoberta por causa dessa escuta ilegal é o fruto envenenado e, por regra, também não pode ser usada no processo. Isto é uma garantia fundamental contra abusos do Estado. Vamos agora conhecer uma figura que é bastante recente na legislação brasileira, mas que tem um papel central em todo este processo, o chamado juiz das garantias. A ideia por trás do juiz das garantias é simples. Ter um juiz que atua apenas na fase de investigação e que funciona como um árbitro. A sua função é garantir que a polícia e o Ministério Público estão a seguir as regras do jogo e a respeitar os direitos de quem está a ser investigado. E um pormenor importante,
este juiz não será o mesmo que vai julgar o caso, o que reforça a imparcialidade. E o que é que este árbitro faz na prática? Bem, ele tem um leque vasto de responsabilidades. É ele que controla a legalidade de uma prisão, que decide se autoriza ou não uma busca, uma escuta telefónica. É ele que garante que a defesa tem acesso ao processo. No fundo, é o guardião judicial de toda esta fase antes do julgamento. É importante perceber que esta é uma mudança muito recente. A lei que criou o Juiz das Garantias é de final de 2019, mas a sua validade só foi confirmada pelo Supremo Tribunal em agosto de 2023. E agora, os tribunais de todo o Brasil estão num processo de adaptação para implementar esta nova figura, que é uma das maiores transformações no processo penal brasileiro dos últimos anos. E depois de todo este percurso, o inquérito policial chega ao fim. A autoridade policial faz um relatório final com tudo o que apurou e envia o processo para a Justiça. E agora, o que acontece? Bem, a conclusão do inquérito é como chegar a uma encruzilhada. O caso pode seguir por diferentes caminhos. Vamos ver quais são as opções que se abrem neste momento. Basicamente, há 3 saídas principais. A primeira, o arquivamento. Se não se juntaram elementos suficientes, o Ministério Público pede a um juiz para arquivar e o caso, por norma, morre ali. A segunda, a acusação formal, a chamada denúncia. Se há indícios fortes, avança-se para um processo judicial. E há ainda uma terceira via, o acordo, que para crimes menos graves permite resolver a situação sem necessidade de um julgamento. E este é um ponto que vale a pena sublinhar. A polícia investiga, faz o seu relatório, mas não decide o destino do caso. Essa decisão final de acusar, pedir o arquivamento ou propor um acordo é sempre do Ministério Público, com a supervisão final do Poder Judicial. E terminamos com a questão que está no centro de todo o debate atualmente no Brasil. Esta nova figura do juiz das garantias é de facto um passo em frente para uma justiça mais imparcial e protetora dos direitos, ou corre o risco de se tornar apenas mais um passo burocrático num sistema já complexo? A resposta é essa, só o tempo e a prática nos poderão dar.